Então, ó, procedimento para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é esse, tá? A gente tem essas três situações: posso a tutela específica, posso o resultado prático equivalente ou converter em perdas e danos. Perdas e danos, liquidação e muda o procedimento. Tenho meios coercitivos, o mais importante, mais eficiente, mais rápido é a multa diária. Mas isso não afasta o poder do juiz de utilizar outros meios, tá? A obrigação de entrega de coisa certa, é muito simples. O artigo 461A, ele só trabalha a definição da obrigação. Um parágrafo vai falar da possibilidade da utilização do mandado de busca e apreensão. E basicamente o outro parágrafo diz assim: aplica-se ao cumprimento da obrigação de entrega de coisa todos os parágrafos do artigo anterior, do 461. Tudo isso que a gente falou, tá? Vamos ler lá então, 461A. Na ação que tenha por objeto a entrega da coisa, o juiz, ao considerar tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo 1º. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo juiz de quantidade, o credor aí individualizará a pensão inicial, se couber a escolha. Cabendo ao devedor escolher a entregará individualizada, no caso fixado pelo juiz. Então até aí nenhuma novidade, né? Se eu tenho que individualizar as coisas que terão que ser entregues, eu sou credor, eu vou ter que fazer isso numa petição. Cabe a mim, não cabe ao devedor nem ao juiz. Parágrafo 2º. Não cumprida a obrigação, o prazo estabelecido expediciar em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Então o juiz vai especificar um prazo para o cumprimento da obrigação. Encerrado esse prazo, o juiz expede mandado de busca e apreensão se a coisa for móvel. Mas e se a coisa for imóvel? Se for um bem imóvel? Eu comprei um imóvel e simplesmente eu paguei e a pessoa não me entregou as chaves, que é um ato solene para que eu possa me emitir na posse, né? Então, não é um mandado de busca e apreensão da chave. Na verdade, é um mandado de emissão na posse. Eu, de posse de um mandado de emissão na posse, eu chamo o oficial de justiça, vem cumprir o mandado, eu chamo o chaveiro abre a porta, troca a fechadura e me entrega a chave. Isso é emissão, eu estou me emitindo na posse. Esse imóvel agora, eu não sou só proprietário, eu sou possuidor, porque a posse é a exteriorização da propriedade. Quando eu comprei, a gente registrou tudo lá, está lá na escritura. No ato do pagamento, o vendedor entregará as chaves. É só um ato de transferência da posse, porque a propriedade, no dia que você registrou a escritura no cartório do registro de imóveis, você se tornou proprietário. Está lá o registro no seu nome. Então agora você só precisa da emissão na posse, tá? Ah, não posso entrar com uma possessória de reintegração de posse? Reintegração de posse não, porque eu nunca tive posse. Para eu ser reintegrado na posse, eu tenho que ter tido posse, ok? Então, se a coisa for móvel, mandado de busca e apreensão. Se a coisa for imóvel, emissão na posse. E aí o parágrafo 3º. Aplica-se a ação prevista neste artigo exposto nos parágrafos 1 a 6 do artigo 461. E aí ele remete para o 461. Todos aqueles outros meios coercitivos que a gente viu também podem ser utilizados. Até aqui alguma pergunta dessas duas obrigações? Beleza. Então tá fácil. Aqui a gente depois corta lá no vídeo e começa um videozinho só de obrigação de pagar a quantia certa. Pagar a quantia certa, gente, na verdade, assim, o legislador pegou o processo de execução antigo, ele não trouxe só para cá com outro nome, tá? Ele inverteu a ordem de alguns atos, concentrou alguns atos, utilizou o princípio da economia processual, a fim de dar mais celeridade, ok? Mas, numa visão geral, a ideia é sempre a mesma. Chama o devedor para pagar, não vamos pensar no procedimento, vamos pensar no processo de execução, né? Processo, o fenômeno. Chama o devedor para pagar e dou um prazo. Se ele não pagar dentro do prazo, eu imponho uma multa e agora o que eu preciso encontrar? Bens para penhorar. O credor indica bens, se ele não souber onde tem bens, pede ao oficial de justiça que faça diligências para encontrar esses bens. Encontrando os bens, o oficial de justiça bloqueia esses bens judicialmente por meio de um ato chamado penhora, intima o devedor da penhora. O que é intimar? Não é da ciência?
Da ciência ao devedor, olha, esse seu bem aqui está penhorado, viu? Não venda, não faça nada com esse bem, vou deixar você como fiel depositário. Na hora que o juiz pedir esse bem, se você não entregar, né? Prisão civil, depositário infiel, né? Além de ter que indenizar e tudo mais. Sequência, uma vez penhorado, o camarada pode se defender, tá? Então eu quero impugnar essa execução, vou me defender. Tem matéria restrita para ele se defender. Por que tem matéria restrita? Porque ele já se defendeu no processo, na fase de conhecimento, não já? Ele não contestou, inclusive já recorreu, ok? Então, ele vai ter uma possibilidade de defesa, mas para algumas matérias restritas. Por exemplo, eu não fui citado no processo na fase de conhecimento, houve nulidade da citação, o valor da avaliação do bem está errado, esse bem vale muito mais, ok? Se defendeu, juiz decidiu. Decidida a questão da defesa, o que eu faço agora? O cara me deve, já se defendeu e eu tenho bens dele bloqueados. O que eu faço agora? Transformo esses bens em dinheiro. Pego esses bens, levo para alienação, leilão, tá? Alguém arremata, pega aquele dinheiro e entrega para o credor. Na hora que terminar o valor, na hora que eu cumprir toda a obrigação é considerada extinta, extingue a execução, o processo. Essa é a visão geral. Tem alguma dificuldade nessa visão geral? Essa é a sequência de atos. Na hora do apuro lá na prova, pensa nisso, tá? Na sequência de atos. Esse é o processo. Vamos ver o procedimento agora. Aí vocês vão aprender lá no 8º semestre que tem um procedimento chamado embargos de terceiro. Artigo 1048, alguma coisa assim, tá? Ele serve justamente, tá lá a execução correndo, o ato judicial bloqueou o bem do terceiro, o terceiro vem e embarga essa execução, esse cumprimento no caso, e diz assim, ó, seu juiz, esse bem é meu. O juiz ouve as duas partes, decide. Se realmente for, tira o bloqueio daquele bem e continua a execução, tá? Obrigação de pagar a quantia certa, então. O artigo 471-I vai falar de modo geral que a execução por quantia certa vai seguir o procedimento do J até o R. Primeiro passo, intimação. Uma vez proferida a sentença, vou trabalhar em tese aqui, gente, com sentenças transitadas em julgado, depois eu faço a diferença, tá? Proferida a sentença, o código diz que a parte, o réu, vai ser intimado para pagar no prazo de 15 dias, tá? Já se discutiu muito sobre essa intimação, se tinha que ser por mandado, se o credor tinha que peticionar, senhor juiz, intime o devedor para o pagamento. Mas a sentença, quando ela transita em julgado, ela não é publicada? A publicação é um ato de quê? Não é de intimação? Ele não está dando ciência? Não é uma intimação? Na verdade, a gente pensa em publicação, mas o código diz, as intimações serão feitas de regra pela publicação. Então, tudo que a gente lê no Diário da Justiça, publicado, é uma intimação. A intimação da sentença, a intimação de um despacho, a intimação de uma decisão interlocutória, tá? É um ato de comunicação. Então, da intimação, que seria da publicação do trânsito em julgado, começaria o prazo de 15 dias. O advogado está acompanhando a publicação. Começaria o prazo de 15 dias para o pagamento, tá? Antigamente discutia, não, isso aqui tem que ser intimação pessoal, porque quem vai pagar é a parte, ela que tem que praticar o ato, ela que tem que ser intimada. Aí volta para aquela sistemática antiga de ter que citar o réu. Aí demora de novo. Então, publicou 15 dias, tá? Se a parte pagar nos 15 dias, acabou a execução, ok? Se ela não pagar, automaticamente o juiz vai, de ofício, impor uma multa de 10% sobre o valor da execução.